Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz mais estrelas ao programa. Nós temos tido aqui um grupo seleto, sempre reduzido, porque normalmente tínhamos até 6 participantes, 7, e agora estamos aí no padrão Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que nos aconselhou a manter a distância regulamentar, recomendada, e é o que nós estamos fazendo. E para tanto está aqui o nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, meu querido amigo Marcelo Martins. Prazer tê-lo aqui. Prazer enorme, como sempre. Tenho certeza que faremos um grande programa. Aqui sempre é um programa cheio de estrelas e eu sou brindado pelo convite e pelo prazer de estar com vocês à mesa. Tenho certeza que vai ser interessante para quem nos assistir. Depois já falamos, eu já postei no nosso grupo do Papo Debates Estrelas a questão da máscara, né? Minha tese sobre as máscaras, que eu acho que é a grande solução para o momento brasileiro, especialmente atual, o momento que estamos vivendo. Meu caro advogado Marcelo de la Justina, homem que tem a responsabilidade de ser síndico do Principado do Sol. Grande Marcelo, não é fácil também, né, Marcelo? Dirigir aquelas celas lá não é bolinho. Desbastando a pedra bruta aí até. Poxa vida, rapaz. Até conseguimos. Mas tu é um homem que deixa sempre tudo justo e perfeito. Isso aí. Paulo, uma satisfação estar aqui com os amigos, os telespectadores e esperamos que seja frutuoso o debate aí, que a gente sempre leve lições para a nossa vida aí nesse momento de tantas dificuldades que a gente está passando aí. Saúdo a todos, em especial aos colegas de mesa aqui e ao nosso digno comandante aqui, Dr. Paulo Sérgio Pinto. Foi em época de Bolsonaro, te chama de comandante. Você quer me arrumar um rolo com Mandetta. Isso, olha o senhor. Aliás, quem é que comanda lá, Marcelo? É o Mandetta ou é o Bolsonaro? Pela popularidade, tu olha aí, né? Mas 70%. A família... A popularidade qual é dos dois, que é o popular? Popular, no momento, é o Mandetta. É o Mandetta? Mandetta. E o que? O Bolsonaro é populista? O Bolsonaro tem 33% de aprovação popular pelas atitudes dele. Mas quem é o eleito? Não, o eleito é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem a caneta, né? Eu vou passar o telefone aqui para a gente tirar uma foto, até porque eu me agradei desse time aqui. Especialmente pela indumentária do nosso presidente da Associação Comercial de Porto Alegre. Tudo bom, meu amigo? O Paulo Afonso, vem cá, tia. Com toda essa crise aí, tu tá no Havaí? Não, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu tô no meio do mato, tá? E quando eu recebi o honroso convite... Mas isso aí não é roupa. Não, mas eu vou contar, né? eu vou contar. Isso é roupa para surfista. Não, mas eu vou contar. Tô no meio do mato. E quando eu recebi um honroso convite para vir aqui, obedecendo regularmente as condições de não sair de casa, que lamentavelmente eu sou contra esta forma, eu não tinha muita roupa lá, roupa de sítio, de beira de rio, como eu tô. E essa camisa eu comprei para uma festa do Havaí. Viu, olha aí, acertei em cheio. Uma festa do Havaí lá em Atlântida. E casualmente botei na bala quando eu vi, fui pra lá então era a única que eu tinha, Paulo. Lamento se não tá de acordo, mas tô... Tu não tá de acordo com o momento que nós estamos vivendo aqui. Até eu, quando eu vi ele com essa camisa, eu até tirei a gravata. Vou tirar a gravata. Eu vou ficar formal. Paulo, tu é elegante de qualquer maneira, sempre. Tô brincando, é claro. Até com um apito na boca tu é elegante. Até porque eu sou um homem liberal, né? Eu sou pelas liberdades. Tá certo. Só não vai vir de cueca aqui, né? Mas tá bem. Tá bem assim, meu caro Paulo Afonso Pereira, presidente da Associação Comercial. Alegria estar contigo de novo aqui, Paulo. Alegria. Tá certo. Como é que tá lá as tuas
Os teus enfrentamentos com a Simone Leite estão mais pacificados, não? Não. O Simone não incomoda. Não? Não, eu só pago o aluguel em dia, né? Que é a minha inquilina, né? Mas o resto tá bem. Mas está indo bem a Simone, viu? Parabéns a ela. né, Aliás, tá os dois, o que nós queríamos que os dois fossem bem. Os dois estão bem. Exatamente. Ninguém pode torcer, e eu torço para que vocês consigam, num futuro bem próximo, estar juntos aí. Né? Sabe que essa torcida é de todos nós. A Federação é uma entidade muito importante. Sim. E nós não podemos pessoalizar, entende, as questões entre as entidades. Não, isso não pode ocorrer. E realmente eu reconheço, até porque eu acompanho o movimento do WhatsApp, o trabalho que ela está fazendo e principalmente quem está junto com ela, que está dando um excelente suporte. E o senhor vai ganhar depois uma água aí, merece, né? Não é, Bem, hoje não é. Com essa roupinha aí, eu podia receber uma champanhota. Né? Hoje não é dia do biscoito Zezé, não? Por que tá com vontade? Não, pois eu adoro biscoito Zezé. Você vai ganhar hoje o lencinho para limpar os teus óculos. Tá bom. Para cuidar do teu É que sexta-feira a gente sempre é premiado aqui. Eu digo, sexta-feira é o dia bom de... Mudar hábitos para combater o coronavírus. Vamos juntos nesta missão. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Essa foi grande sacada, né? Fez voltar, né? A corrida, voltar para casa. Espetacular. Quem teve a ideia, quem criou, parabéns. Cuidar de você, este é o plano da nossa Unimed. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Desde 2018, o Cremers está mais ágil, está mais moderno, está mais próximo dos seus médicos, dos seus associados, inovando na prestação de serviços, na capacitação e na representatividade. Assume um papel importante no debate dos grandes temas da saúde, como este do coronavírus. Mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o Cremers se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. Cremers, em ação pela saúde. Presidente Marcelo Matias, como é que o senhor viu ontem, ouviu, que foi uma rádio, né, se bem que hoje se vê rádio também, né, pela internet, a Jovem Pan e a entrevista do Bolsonaro, dizendo que o Mandetta não está sendo obediente, não conversa com ele, e que nem todos, que não tem nenhum ministro que esteja garantido na posição, que não possa ser demitido. Como é que o senhor observou isso? O senhor que é um bolsonarista, né, como eu, né, a gente observa essas coisas e, obviamente, fica triste. Né? Eu, apesar de ser, nesse aspecto, sim, um bolsonarista, votei no Bolsonaro em ambos os turnos e não tenho por que negar o fato que é público. E podia até omitir, não precisava... Não precisaria, pegar. mas todo mundo sabe, então não tem problema. Entretanto, eu sempre tive um certo desconforto com a forma com a qual ele se manifesta em alguns momentos. Especificamente no que a gente tem visto em relação à questão do corona, ele tem, no meu entender, errado principalmente pelos discursos e nem tanto pelos atos. Se a gente olhar, especialmente o que o próprio Ministério da Saúde tem feito, mas o Ministério da Economia tem sido brilhante, o Ministério da Justiça tem sido brilhante. Ontem vi a Damares falando, quer dizer, a gente tem um conjunto de boas condutas e boas práticas sendo tomadas em nível ministerial. O senhor gosta da Damares? Gosto muito da Damares. Então gosta de todo o governo. Se gosta da Damares, o governo todo está aprovado. Eu gosto muito da Damares. Ela, se eu fosse colocar, seria uma dos top 5 ministros do Bolsonaro. Então, primeiro que eu... Gosto muito da Damares. Gostaria, inclusive, de poder ter uma reunião com ela. Tem vários assuntos em comum que eu teria interesse em conversar pessoalmente com ela. Mas a questão não é essa. A questão é que, no momento que a gente dá a colher de chá para criar crise, num momento do país e do mundo que a crise já é própria, ela já é natural, eu acho que a gente perde a oportunidade. Eu acho que nem marido e mulher, o Bolsonaro pode ter discordâncias da forma que o Mandetta age, da mesma maneira que o Mandetta pode ter discordâncias da forma que o Bolsonaro natural. Se manifesta, mas isso poderia ser resguardado para intramuros. Quando a gente tem um momento
tão complexo quanto esse, que influencia em toda a população brasileira. Você que está nos assistindo sabe o que você está sentindo em relação a isso, o quanto interferiu na sua vida, o quanto isso vai refletir na sua economia, no seu lar, nos seus filhos e assim por diante. Nós não precisamos mais crise. E por isso que eu acho que é completamente inadequado, tanto um lado quanto o outro, fazer esse tipo de debate público quando poderiam fazer no privado. Perfeito. Quero ouvir a opinião também do... Agora a gente considera, nesse atual momento da crise na saúde, os médicos como fardados, né? Fardados de branco. E vocês que são civis, não estão fardados de branco, o que vocês observam nesse aspecto e nesse enfrentamento, já que ele diz que eles se bicam o tempo inteiro? Pode ir, Marcelo. Posso ir? Claro. Eu acho que o que o doutor Marcelo falou está muito apropriado, sabe? A gente vinha torcendo, sim, está torcendo, para que o Bolsonaro faça um bom governo, né? Parecia, assim, que esse ano a gente ia dar uma embalada, né? Superando todas aquelas quesilhas, aquelas questões aí de dificuldade de comunicação dele, mas ele aqui entre nós, nesse período aí, ele tem deixado muito a desejar, né? Com opiniões ambíguas, dificultando o debate, incendiando ao invés de funcionar como bombeiro, né? Apagando fogo com gasolina, como se diz, né? Mas, Paulo, eu queria, assim, trazer para a gente conversar um pouquinho. Não, mas só que eu quero ouvir a opinião do Paulo. Mas para a gente ir pensando aqui, sabe? Pra gente, o relacionamento dos dois. Para a gente pensar, não, avante disso, sabe? Tá, mas então segura um pouco, Avante eu quero disso. ouvir o Paulo Afonso sobre Tá. o relacionamento dos dois. Pra gente, Olha, já que vamos trocar de assunto, tem Isso. liberdade no programa para Isso. trazer a pauta. Né? Olha, realmente é uma coisa que complica muito para a sociedade vendo esse tipo de conduta. O doutor Marcelo, ele deu uma explicação que eu assinaria embaixo, né? Só que nós temos que entender os dois posicionamentos. Primeiro, a forma do Bolsonaro. Antes de ser presidente era assim, quando foi eleito era assim, na campanha é assim, continua sendo, não vai mudar. Não é surpresa para Não é surpresa para ninguém, é a forma dele. Tá? Que o governo está indo bem em várias frentes, não tem a menor dúvida. Tá? Agora, o Bolsonaro, ele gosta de comandar como, né, a sua formação militar. Né? E nem todos têm. É interessante que ele foi 30 anos deputado federal e nunca comandou nada. Não, eu digo uma Se ele formação. gosta de comandar, então ele estava com isso A formação ele dele. esperando, desde que deixou de ser capitão, Pode ser. de comandar. Estava com saudade de comandar. Mas a formação dele talvez faça com Ele que nunca ele presidiu tenha. uma comissão, nunca... Mas eu estou dizendo da formação dele. Pode ser que ele tenha essa personalidade formada no meio militar, de comandar e de ser impositivo. E muitas vezes a gente já viu em outras ocasiões que ele faz um debate, muitas vezes quando é contrariado, por que ele disse? Ninguém está seguro. Ora, quem é administrador e quem faz, né, uma organização, por exemplo, não pode dizer uma coisa dessa. Começa a fragilizar toda a estrutura, toda a base. Mas isso é um problema que ele tem que resolver. Quanto à questão dele com o Mandetta, eu vejo que ele está perdendo uma grande oportunidade de não estar do lado do Mandetta, apoiando e fazendo com que as coisas andem. Eu acho que nós temos que ver as coisas por dois lados. Nós temos que cuidar da saúde, sem dúvida, não tem a menor dúvida disso, tá? Mas nós não podemos matar a economia. Tá? Ou seja, o que está acontecendo? Está acontecendo que talvez por medidas, né, que são necessárias e talvez pudessem ser minimizadas de uma outra forma, mais possíveis de outra convivência, nós não temos o problema econômico que nós temos hoje, já instalado. Então, isso vai se resolver na saúde daqui mais dias, menos dias, como já se resolveu em outros. Teremos perda, lamentavelmente, todos estão se cuidando, eu acho que a orientação é exatamente essa, mas poderia haver uma flexibilização. Eu acho que aí é que está a grande diferença entre Bolsonaro e Mandetta. Né? O Bolsonaro quer uma abertura maior, entende, visando a economia, e o Mandetta está absolutamente fechado com os regramentos da saúde. O doutor conhece isso melhor do que eu.
Agora o teu tema, Marcelo. Ô Paulo, uma questão assim que me preocupa, eu trabalho na advocacia para pequenas e médias empresas, sabe? E essas medidas que o governo federal tem ditado, que vai colocar 55 bilhões na economia, que vai incentivar as empresas a não demitirem, injetar crédito, essas medidas elas estão sendo de microfone, elas não estão chegando lá na ponta final. É isso mesmo. Esse negócio com as empresas fechadas, e com o crédito, que seria o estimulador nesse momento para te manter pelo menos os teus empregados. Aluguéis, fornecedores, tributos, tu negocia depois, mas tem que ter um pouquinho do dinheiro esse que está prometido. Esse discurso ele não está chegando lá no gerente do banco, ele está ficando pelo caminho, sabe? Eu nem estou discutindo se está certo ou está errado o fechamento absoluto. Eu volto aqui para concordar com o que tu disse o outro dia que eu tive. Esse negócio ele tinha que ser redimensionado. Eu tive em Gramado hoje de manhã, é desesperador. É desesperador. Todas as lojas... Toda Páscoa que está aí, né? Tudo. Aliás, em termos fechado. de Páscoa, vamos ter uma grande surpresa depois, porque tem uma possibilidade, tem uma oferta espetacular para o nosso telespectador daqui a pouco. Então, a minha grande preocupação é essa, assim, queria trazer para a balha de discussão esse assunto, sabe? Né? Nós não vamos resistir assim, sabe? Se as medidas são de microfone, tá tudo fechado, né? É certo que a gente tem a nossa responsabilidade social como empregadores, como empresários, como dirigentes de... Doutor da Justina, deixa eu lhe contribuir com o senhor, não querendo atrapalhar. Se não tem renda, não tem como tu pagar compromisso. Não existe essa possibilidade, não cai de árvore. A questão dos bancos, entende? Eles não mudaram de postura, continua exatamente a mesma. O dinheiro que o governo vai ou está disponibilizando, ela tem o canal de distribuição via bancos, né? Os bancos estão fazendo, até segundo as informações, porque não tem nada muito regrado ainda, estão fazendo o mesmo tipo de trabalho que eles fazem com qualquer tipo de operação normal. O BNDES e o BRDE, inclusive, está exigindo 1,10% de garantia para a liberação de um financiamento. Ou seja, nós estamos numa crise, entende? Num momento extraordinário do país. O dinheiro, é como tu falasse, é de microfone. Ainda está indo para o Congresso, que vai se votar no regime de urgência do Congresso, que é 15 dias, né? Uma semana. Até lá morreu. Esses R$600 que vai ser dado para quem não tem renda, ou seja, ocasional, como é que esse pessoal vai viver? Como é que quem trabalha de dia para comer de noite? Nós vamos ter uma crise fantástica aí. O Paulo Afonso está dizendo que eu disse, testemunha disso, do primeiro segundo, da primeira hora, lá atrás, lá no Carnaval, já falava sobre isso. É claro, tem que respeitar a decisão das autoridades, mas a crise econômica que vai se instalar no mundo, não é no Brasil. Sem dúvida. Porque o mundo está assim, né? Vão trazer seríssimos problemas, um empobrecimento geral, e nós vamos ter que começar uma nova vida. Nós vamos viver um outro mundo, um outro país, outra Porto Alegre, outro Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza disso. Eu estava vendo altamente endividados, um buraco enorme para ser coberto. Agora, o que nós vamos fazer? Quanto mais se alongar esse processo... Bom, é isso que nós estamos vendo. Daqui a pouco eu vou te apresentar a minha tese aí para a solução disso, que é a saída, que eu acho que ardilosamente ela está sendo construída para sair dessa fase aí de confinamento total. Coisa boa, eu vi alguma coisa assim. Não, então eu vou te dar, pode ser impressão minha, já até falei, já até postei nos nossos grupos, no Pampa Debates Estrela, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E eu me lembrei de ti hoje, parece que no Peru eles estão fazendo o seguinte, segunda, quarta e sexta sai os homens de casa. Terça, quinta e sábado sai as mulheres. Domingo não sai ninguém. Não é por placa. Não é por placa. Mas isso eu acho que é uma medida de flexibilização, porque já tem em qualquer lugar. Tu imagina o seguinte, abre o comércio de rua. Tu imagina que vai ter uma afluência de gente como tinha para comprar? Não vai. Não sei se vai aparecer alguém. É só pôr uma barreira, como tem nas farmácias, né? No supermercado, tu fica direto com o caixa. Ou seja, como é que pode? Qual é o critério? Para um pode, para o outro não.
Uma loja que vende pneus, autopeças e outras coisas, pode ou não? Qual é o tipo de critério? Eu acho que decretar uma coisa de cima para baixo sem ter critérios é complicado. Saúde é importante. Eu acho que é uma questão muito importante aqui, que talvez a gente possa discutir filosoficamente. Eu acho que a filosofia nesse momento é interessante. Sem exageros, eu vou parafrasear aqui Sócrates. Ele disse o seguinte, que quanto mais sei que não sei. E nesse momento eu vejo muita gente com certeza de absolutamente tudo. Então a gente tem a certeza absoluta do cara que tem que fechar tudo, nós temos a certeza absoluta do cara que quer abrir tudo, e portanto quando todos têm muita certeza, a impressão que eu tenho é que, na verdade, ninguém sabe. Outra coisa importante que tem acontecido comigo, porque eu, por força da profissão, sou obrigado a me atualizar nesse assunto todos os dias, o que tem acontecido comigo é o seguinte, a minha opinião parece uma bola de ping-pong. Então, o que eu defendi 3 dias atrás já não é o que eu estou falando hoje. Potencialmente, o que eu defendi 3 dias atrás mudou porque ontem saiu um artigo científico e eu tenho medo que amanhã eu mude de novo. O que não quer dizer que eu esteja sendo desonesto ou errado em qualquer uma das vezes. Eu estava certo para aquele momento. Nesse aspecto, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, afastar as opiniões de quem tem certeza absoluta. Então, quem acha que não é nada está errado. E quem acha que isso é uma calamidade, que a gente vai ter que ficar até o final do inverno trancado em casa, também está errado. Segunda coisa que eu acho fundamental, além de acabar com as certezas, é que quando a gente entra num processo, qualquer que seja o processo, e falo isso para um processo comercial, para um processo advocatício, para um processo de comunicação, seja qual for, a gente tem que ter início, meio e fim. Então, eu tenho que bolar a minha porta de saída. E o meu maior problema é que, nesse momento, eu tenho todo mundo com certeza de uma coisa a fazer aqui, todo mundo com certeza do que não fazer aqui, e eu vejo a gente discutindo um pouco a porta de saída. Então, a porta de saída, para mim, é o mais importante. Eu vou lhe dar a porta de saída. Eu já lhe falei. Estou dando essa entrada aqui. E eu senti que o senhor gostou. A porque gente sabe quando diz alguma coisa que recebe a aposta do companheiro de diálogo aí. O senhor gostou do meu entendimento a respeito do que está acontecendo. A Vinhos do Mundo está atendendo pelo WhatsApp e pelo telefone fixo para que você garanta seus vinhos sem sair de casa. Ontem o Ramon mandou buscar pelo WhatsApp. Ligou para Vinhos do Mundo, chegou lá. Vinhos espetaculares. E isto você tem nas compras acima de R$200 a entrega programada em até 24 horas. Ela é gratuita para Porto Alegre. Confira as ofertas da semana em www.vinhosdomundo.com.br/promoções e aproveite. Vinhos do Mundo, hein? Espetacular. Atenção, cooperado, lembre-se de declarar o seu imposto de renda e lembre-se que para pessoas físicas o informe de rendimento está disponível no aplicativo Unicred Mobile e também no Internet Bank. Aos cooperados, pessoa jurídica, o informe de rendimento está disponível no Internet Banking. Ao declarar, indique o 136, o número 136, e receba a restituição com a Unicred. Tem dúvidas? Nosso atendimento personalizado está disponível para você também na central de relacionamento no seu app Unicred Mobile. Lembrando que esta é a Unicred. Eu sou um cliente da Unicred. E agora vem a grande novidade para esta Páscoa. Uma ideia extraordinária que vai fazer você não sentir falta das lojas abertas e não vai sentir falta lá da tua entristecida Gramado, que na Páscoa está mal. Pois, meus amigos, a tradicional grife de chocolates finos, a Copenhague, que é admirada por todos, traz uma Páscoa saborosa com muitos ovos exageradamente recheados. Então crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você mais ama, isto sem sair de casa. Presenteie aquele amigo que não abre mão do delicioso chocolate Copenhague. O telefone está aí no nosso vídeo. E, obviamente, você vai encontrar uma variedade de ovos extraordinária. São 4 clássicos que estão aí no vídeo de novo. Sul Good, espetacular, o Cherry Brand, os ovos com 60% e 70% de cacau.
língua de gato, crocante, lajotinha, melt, deluxe, inhabenta e tem muito mais para alegrar a sua Páscoa. Está aí no vídeo, com o telefone, nós passamos todos esses chocolates maravilhosos. E tem uma outra coisa, o desconto, né, é de 30%. Peça agora, ganhe 30% de desconto nessa Páscoa. Eu já estou chamando a atenção lá para minha casa, hein? E para todas as casas. 30% nessa Páscoa. E um detalhe, meu caro Marcelo, o frete é grátis. Disponibilizamos a entrega para nossa capital, Porto Alegre, e toda a grande Porto Alegre. Você pode pedir pelo telefone e o WhatsApp que está aí no seu vídeo. O número que está na tela é o 5198-518-2786. Pô, não tem nada igual, nem parecido ao que nós temos na Copenhague. Eu quero agradecer aqui a nossa querida Adriana. Olha que beleza. Ganhei um presente da Adriana maravilhoso. Eu estou sentindo que está com a vontade, né, que a nossa Adriana Muratori, né, fração, ela possa realmente trazer muita alegria para a tua vida. Eu tenho certeza disso, Marcelo, Paulo Afonso. Tem que ver onde é que tu moras. Tu falou que estava... Não, eu moro no centro da cidade, mas sim, eu estou no meio do mato, lá na Ponta Grossa. Ah, na Ponta Grossa. Então tem que ver, acho que chega lá também. Ah, né? não tem dúvida. Ou chega lá. Então está aqui a Copenhague. O que tu achou, Marcelo Matias, nosso presidente do Sindicato Médico? E a loja da Casimiro está aberta. E está aberta porque é alimento, né? Nós estamos falando de alimento, excelente alimento. Então eu já vou garantir aí para os meus, para quem a gente ama, os nossos maravilhosos chocolates da Copenhague. Muito bem. Conhece loja mais tradicional que essa? Não. Marca mais tradicional que essa? Seu Primos Interpares. Vamos de Copenhague. O telefone está aí, o 98-518-2786. E o prefixo Porto Alegre é o 51. Pois a minha tese, eu até vou ler aqui, vou pegar o que eu botei hoje nos grupos a que eu pertenço, especialmente no Pampa Debates Estrela. Eu vou trazer aqui para botar exatamente como eu coloquei. Coloquei hoje em torno de... Acho que era perto do meio-dia, porque eu mexo telefone de noite, ao meio-dia ou de manhã cedo, para responder os WhatsApps. Agora deixa eu... Aqui. Presta bem atenção, Paulo Afonso, eu posso fazer perguntas, tem que saber responder. Tá bom, professor. Tá atento, Marcelo? Sim, sim. Olha aqui, ó. Vou dar a minha opinião, repito, a minha opinião, o que não deixo nunca de fazê-lo, mesmo que as críticas aconteçam. Claro que a minha opinião tem muito de dedução e até de torcida, eu acho que a tua torcida também. Não se falava em máscara até dias atrás. E hoje temos uma overdose de máscara, só se fala em máscara. Nós temos até EAD de máscara, ensino à distância sobre máscaras. Como fabricar máscaras, temos telemáscaras, temos site de máscaras. Até o nosso sindicato médico já está colocando o site como se faz uma máscara. Todo mundo falando em máscara. Vale tudo. Será que pela insistência do governo e quando começou o Mandetta a insistir isso, não estamos preparando as pessoas para saírem às ruas de máscara? Para irem aos shoppings de máscara? Seria o primeiro passo para a abertura de lojas, funcionamento da indústria e tudo mais. Tudo seria seguido de uma coletiva de imprensa, de uma fiscalização dura e de multas para quem não usasse as máscaras. Seria também o passo para conciliar o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o seu ministro da Saúde e com o comércio, com o mercado. Este é o caminho. Isso é para a sua reflexão. E eu torço, sinceramente, para que assim seja. Estamos disciplinando as pessoas a fazer máscara, a usar máscaras e não deixar de usar máscaras, e assim se pode abrir o comércio com tranquilidade, sem que ofenda gregos e troianos.
A tese é boa. Eu acrescentaria, quem sabe, uma luva. Né? Tá bom, daqui a pouco tu quer escafandrista, quer capacete. Não, simplesmente... Mas a máscara já não é suficiente? Pois é, eu posso dizer o que a ciência diz. Saiu ontem ou anteontem, eu posso estar errado aqui nos dias, porque como eu digo, a gente aprende todo dia. Um artigo numa das, talvez a mais importante, ou no mínimo das 2, 3 mais importantes revistas de medicina do mundo, que é a New England Journal of Medicine. E nesse artigo eles citaram o seguinte, que para que se pudesse enfrentar essa crise, eles ainda citaram a necessidade de, infelizmente, 10 semanas para se atuar, e nesse período não ficaria fechada, né, necessariamente a economia, mas teriam que se disponibilizar milhões de testes diagnósticos. A gente precisaria obrigatoriamente utilizar máscaras para todas as pessoas, inclusive eu tenho recomendado e faço questão de aproveitar. Nós estamos aqui num programa de televisão, com distâncias, mas eu acho que seria importante que todos utilizassem. O presidente sabe que quando cheguei aqui estava utilizando máscara e sairei daqui utilizando máscara justamente por causa disso. Tem gente que não precisa usar máscara, mascarado por natureza. É verdade. Mas quer saber quem é que não precisa usar máscara? Quem já teve o Covid. Quem já teve o vírus, ele se torna imune. Em se tornando imune, ele fica liberado... Mas aí, na hora, se obrigasse essa minha tese realmente acontecer, todos vão ter que usar. Mas esse é o Até detalhe. o cara provar que já teve. Não, sem dúvida. Mas só para colocar uma coisa intermediária dentro da tese para o que a gente poderia efetivamente fazer. Então, ele dividiria a população entre pessoas que são infectadas, pessoas que são contaminantes, pessoas que ainda são imunes, que estão possíveis de pegar, e pessoas imunes. E a gente estabeleceria uma estratégia para cada uma das localidades e para cada um dos serviços. E aí, especialmente entre os jovens, pessoas sem fatores de riscos e imunes, poderiam ressurgir os serviços. Portanto, no meu entender, me parece muito mais razoável do que o todo mundo fica em casa ou todo mundo vai trabalhar e vamos deixar acontecer, mesmo tirando somente as pessoas de risco. Uma coisa intermediária, uma coisa que fosse uma porta de saída. E é isso que eu vou aproveitar o teu programa, a tua audiência, para chamar a atenção aqui. Nós temos que parar de dizer o que nós temos que fazer hoje e pensar um pouquinho no que nós vamos ter que fazer a partir de amanhã. Essa é a preocupação maior que a gente tem percebido, que todos os governos como um todo estão decidindo bem para hoje, mas não estão olhando para o dia de amanhã, no meu entender, com a mesma clareza. A máscara vai nos levar a isso. A máscara pode nos ajudar. E eu acho uma coisa que, e agora estou sujeito, da mesma maneira, é a minha opinião, não é a opinião do Sindicato Médico, mas é uma opinião que eu sinto em ter que dizer. Me parece que os governos, de uma maneira mais ampla, não quero pessoalizar em absolutamente ninguém... Não precisa ficar no Brasil. Não precisa ficar no Brasil. Eles estão mostrando, de alguma forma, uma certa via totalitária nas formas de atuar em todo mundo, como a gente tem visto. E isso eu acho um pouquinho complicado, porque quando a gente arranja uma justificativa boa o suficiente para que o governo tenha poder demais, a gente acaba descobrindo mais tarde que governo com poder demais, historicamente, produziu mais problema do que solução. Então, eu acho que o governo é importante, sim. Acho que muitas das condutas governamentais são importantes. Eu não acho que todas sejam certas, nem todas são abomináveis, mas eu acho que nós, como sociedade civil, devemos abrir pelo menos o debate, e o fato de pensarmos diferente não pode ser considerado como um erro ou como alguém que tem que sofrer preconceito por pensar diferente. E esse é o maior erro que eu tenho visto. Qualquer pessoa que pense diferente do establishment, seja onde ele esteja, ele é colocado automaticamente como sendo um pária, um discordante da média. Vamos parar com esse negócio, vamos pensar de maneira mais adequada para uma sociedade no futuro bem próximo e vamos tentar estabelecer o nosso fim desse processo. Acho que isso que está faltando e eu gostaria de aproveitar o teu programa para isso. Eu acho que o senhor falou uma coisa que eu, acompanhando um raciocínio que eu fiz antes, isso chama-se flexibilização. Exato. Não tem que flexibilizar. O governo não pode estar usando isso, entende, como está usando, no meu modo de entender, entende, como um fato político. Entende? E está sendo claramente, para quem lê, para quem enxerga... Mas qual é o fato político se o presidente Bolsonaro não está contra essa radicalização de decisão? Não pode botar o governo como isso, porque o governo ele tem um comandante, que é o Bolsonaro. Tá certo. Eu quero te dizer então o fato político vem o quê? Da autoridade médica, que é o Mandetta? Não. Ou vem dos governadores, dos prefeitos? Eu acho que é mais ou menos aí. Eu acho que é aí.
Desculpe, é aí. Não é desculpa. Não, é aí. Não, é aí. Direito, é aí. Nós estamos com a eleição próxima, entende? E todas as decisões que estão sendo pautadas e sendo tomadas estão sendo rigorosamente pautadas através de uma pesquisa diária, entende? Sobre critérios da população. Mas é interessante, né? Porque as pessoas, pensando do ponto de vista político, pensando em si, na sua eleição, que não é o caso do Eduardo Leite, que ele não é candidato, eles estão jogando contra o seu próprio governo. Porque onde é que vai ficar a arrecadação? Embora da prefeitura está garantido. Com o aumento do PTU que nós tivemos, aí tem gordura. A prefeitura de Porto Alegre está... Deixa eu dizer o seguinte, nós estamos fazendo uma campanha na Associação Comercial, já colocamos 3 ou 4 posts. O primeiro foi o seguinte, nós estamos salvando CPF e o que estamos fazendo para salvar CNPJ? Então é o seguinte, o que vai acontecer é que sem renda não se paga. Mas quem está salvando o CPF? Pô, o governo fazendo toda essa campanha para salvar as pessoas, para confinar, isso é salvar o CPF. Salvar quem foi destruído, literalmente. Ou evitar que se destrua, entende? Que é a mesma coisa. Mas não é com esses recursos aí. Mas é o que eu estou dizendo. Está tentando salvar o CPF, matando o CNPJ. O doutor foi claro. Nós temos que ter um meio termo, médios virtuum. Está matando os dois. Mas olha aqui, ó, só tem detalhe. A saúde... Eu não estou discutindo se tem ou não tem alternativa. Não, tudo bem. Eu estou vendo na máscara uma alternativa para que as pessoas voltem ao trabalho. Não tem dúvida. E até estou imaginando a campanha assim, coloque a sua máscara e saia para a rua. Não, eu acho fantástico. Tirando aquela coisa, fique em casa. Olha aqui, nós aí é o meu sentimento, eu não estou comandando desobediência civil, longe de mim, não quero fazer isso. Tanto é que eu raramente manifesto mais osso do que falo a respeito disso, embora tenha me posicionado lá no início favoravelmente ao que se tornou depois que não tinha no início, né, o tal de lockdown horizontal ou vertical. Por essa definição que se criou, não sei quem foi que criou, eu entendi que deveria ser o que é hoje chamado de lockdown vertical. Fala, mas o doutor falou um negócio que é interessante, essa radicalização dos poderes. Assim, tem um caso aí que um sujeito estava surfando em Garopaba, foi tirado de dentro do mar, processado criminalmente, vai ter que voltar lá em junho agora para responder um processo criminal. Mas ele não estava isolado? Mas tem sentido, aqui para nós tem sentido. Os critérios que eu estava falando. Indo ao encontro do que você estava falando, se eu abrir minha loja hoje, eu não tenho loja, mas se eu abrisse a minha loja hoje, provavelmente o poder público fecharia, caçaria meu alvará, talvez me abrisse um processo, talvez eu fosse para a prisão. Se ao oposto disso eu estou na prisão, o mesmo governo, de um sentido mais amplo, os poderes públicos de maneira geral, vão fazer um processo para me tirar da prisão para que eu não tenha coronavírus. Eu acho que a gente precisa, como eu digo, eu acho que a gente precisa estabelecer uma certa lógica nesse processo. Então, o que acontece? Nós temos, exatamente em cima de uma radicalização excessiva, o poder público daqui a pouco querendo multar a velhinha que foi passear com um cachorro. Eu não estou dizendo que as pessoas devam passear com um cachorro, por favor. Eu só acho que a gente precisa ter a porta da saída e fazer uma avaliação mais intermediária. Isso é interessante. Ao mesmo momento que a pessoa não pode passear com um cachorro, os médicos, por exemplo, muitas vezes com 70 anos de idade, o cara é hipertenso, diabético, teve houve um movimento aí que foi feito no sentido de multar pessoas que eventualmente saíssem na rua. Eu não quero... Porto Alegre? Eu prefiro não... Eu não quero politizar esse assunto. Não é só dizer quem foi. Não, houve um movimento, mas... Olha só onde é que eu quero chegar. Aí eu tenho lá um médico que é hipertenso, é diabético, que tem 70 anos de idade, ele é obeso, trabalha numa porta de emergência e ele não é liberado do trabalho. Por quê? Porque como ele é médico, ele vira um cidadão talvez diferente dos outros e que a morte dele não significar nada. Só para que se tenha bem claro, assim, os médicos foram das profissões que mais frequentemente morreram pelo próprio coronavírus na China, na Itália e, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pelos dados de ontem, claro que a mortalidade é baixa, fica difícil falar, mas já é 20% dos mortos. Então, eu acho que a gente precisa, como eu digo, certezas nesse assunto não existem e eu gostaria que a gente tivesse condição de fazer uma discussão um pouco mais tranquila, menos maniqueísta e quem desse uma opinião levemente diferente não fosse colocado na vala dos infiéis.
A história já mostrou como é que funciona isso e não funciona muito bem quando qualquer posição divergente é considerada inaceitável. Eu quero que o senhor anuncie o nosso próximo quadro aqui no Pampa Debates. Vamos agora ao quadro Saúde com, como eu sempre digo, meu professor Gilberto Schwartzman. Meus amigos, aqui é o professor Gilberto Schwartzman. Enquanto não chega a ajuda do governo, vocês podem ajudar as famílias mais carentes de nossa cidade através do programa Amor ao Próximo. É muito simples. Nós negociamos cestas básicas de 15 itens com os mercadinhos dos bairros, os mais pobres, por R$50 cada uma. E eles se comprometem a fazer a entrega às famílias mais carentes. O pagamento das cestas básicas é transferido diretamente de sua conta para a conta do mercadinho, sem nenhum intermediário. Use o WhatsApp 981516848 só para que eu lhe dê as informações bancárias de cada mercadinho e a cada dia nas vilas mais pobres de Porto Alegre. E em 48 horas, nós já distribuímos mais de 1.000 cestas básicas na Restinga, na Ilha dos Marinheiros, no Morro Santana e hoje estamos na Vila Bom Jesus. Não se esqueça, WhatsApp 981516848. Um abraço a todos. Pô, o doutor Gilberto tirou a barba agora, ele ficou bem, sem barba. Mas essa campanha dele é interessante, está todo mundo fazendo lá no condomínio, já fizemos também, sobre cesta básica. Vou dar um espacinho aí para o nosso telespectador. Boa noite a todos. Paulo Sérgio, concordo em gênero, número e grau. O uso da máscara como regramento de comportamento social, como distância e mobilidade urbana, com espaçamento, controle de perímetro, com fiscalização marcial. E muito bem pensado o uso da máscara, é uma estratégia. Parabéns, Jorge Berger. Mas eu levo pau aqui também, viu? Não penso que é só. Paulo Sérgio, vi tua opinião e fico na torcida também para que seja uma preparação para sairmos às ruas. As pessoas estão ficando sem vitamina D, sem anticorpos e alguns iniciando a depressão. Dá tempo de reverter. Paula Lopes, da Auxiliadora, olha aí, ó. Paulo Sérgio, a campanha tem que ser: não deixe cair sua máscara. Paulo Lopes, da Auxiliadora, olha aí. Está dando uma repercussão positiva. Boa noite, Paulo Sérgio. O governador pede isolamento e ninguém pode trabalhar, mas pode sair para pagar o IPVA. Que legal, o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre mora no bairro Ponta Grossa e conhece nosso sofrimento por aqui. Um abraço a ele. Paulo, grande bobagem se pensar que as máscaras serão a solução contra o contágio. Por quê? Porque as pessoas não têm treinamento nem educação suficiente para tal. Pois há de ter muito cuidado para não disseminar a contaminação pela máscara, nem tocá-la durante o uso. Então, o Carlos Chagas, viu? Tem gente que dá pau, né? Mas não tem problema, todo mundo tem direito à opinião. Paulo, peço encarecidamente que os médicos orientem as pessoas o uso correto da máscara, pois muitos estão sempre mexendo nela com as mãos de luva, com as mãos de luvas ou não, com as mãos com luvas ou não deve ser. Por favor, façam a campanha da forma correta. Muito obrigado. Paulo Araújo. A estreia na televisão das máscaras foi feita pelo presidente da República, os ministros, caía máscara na orelha, máscara no pescoço, máscara no braço, tinha máscara por tudo. Foi as autoridades que fizeram a estreia na máscara. Não foi assim? Foi tinha uma máscara numa orelha, uma máscara no pescoço, né? Máscara aqui em cima, como óculos, né? Bota aqui em cima, aqui a... Não, eu estou exagerando, mas foi por aí. Foi hilário. Quer dizer, essa tua audiência maravilhosa aí, Paula Lopes é minha sobrinha, viu? Ah, é? Oh, parabéns. Olá, boa noite. Grande presença do Dr. Matias, sempre esclarecedor. Quem está dizendo isso aqui é a Jane Boff. Que orgulho, muito obrigado. Boa noite. Sou empresário há 30 anos. Quando você perde a liderança e a credibilidade de seus colaboradores e fornecedores, você está fadado à ruína. Nosso presidente, com as últimas declarações equivocadas, está perdendo o comando de seus governados. Salve-se quem puder. E aí, Marcelo, está pensativo? Está meditabundo aí? Estou preocupado com uma outra questão, sabe? Vocês estão querendo ir para Portugal já? Estou preocupado com uma outra questão. Esse negócio, ele vai redundar numa grande judicialização dos conflitos, sabe? Os conflitos entre comerciantes e seus fornecedores, entre empregadores e empregados, E esse caminho, ele é um caminho nebuloso, sabe?
acho que vão responsabilizar algumas áreas de governo também. Né? Responsabilizar áreas de governo, né? O nosso poder judiciário já está assoberbado, atupetado de processos. Esse negócio não vai resolver o problema, né? Paulo Sérgio, hoje fiz máscaras com TNT e saí para trabalhar. Acho que é a melhor saída para amenizar a crise que certamente virá, a Maristela do Bonfim. Estamos sem saída se não descobrirem a vacina, Ricardo de Novo Hamburgo. E aí, doutor, vacina é um ano e meio. Hoje saiu uma publicação israelense, a primeira vacina que... Existem inúmeras vacinas, inclusive a Fiocruz está trabalhando numa vacina, mas foi o primeiro resultado positivo de uma vacina israelense e, pela notícia, ela vai estar disponível para o mercado, o que não quer dizer que ela tenha quantidade a ponto de resolver o problema de saúde mundial, mas para 1º de junho. Então, o que acontece é que as pesquisas são múltiplas e sim há um potencial nesse tipo de vírus para que a vacina funcione. Ele é um vírus que sofre sim mutação, como todos os vírus sofrem, mas uma mutação menor, por exemplo, que é da influenza, que é da gripe, que todo ano a gente precisa refazer a vacina porque ela perde o efeito, porque os vírus são mutantes. Mas o corona mudou, tanto que esse é um novo corona. Corona lá da SARS? É verdade, ele muda, mas é que a capacidade de mutação dele é menor do que, por exemplo... Tanto que demorou quanto tempo foi a SARS? Foi em 2013, se não me outros. engano. Então, 6 anos. O certo é o seguinte, é que surgiu uma excelente notícia de pesquisadores israelenses e eu, na verdade, fico muito feliz em que já tem um resultado positivo porque isso potencializa o tratamento para depois. E para demonstrar que eu tenho a mente aberta em relação ao futuro, em relação ao que se fazer... Tendo a perspectiva de uma vacina, o lockdown que seja, ou a restrição de circulação das pessoas, seja o que for, por um período um pouco mais longo, pode ter um resultado melhor com a presença de uma vacina. Além disso, tem um detalhe importante, que os tratamentos estão sendo testados e foi liberado pelo FDA, que é a Food and Drug Administration, que é a entidade americana equivalente à nossa Anvisa aqui, foi liberado o tratamento para execução para pessoas internadas com o Covid. E, portanto, a gente já tem um tratamento. Ele não é tão bom quanto a gente tinha para o H1N1, mas ele é um tratamento. Então, a gente parece ter uma perspectiva de ter algum tipo de resposta. Perfeito. E por isso o tempo acaba sendo útil. Nós temos que rumar para o ponto final. Eu já estou pensando aqui em comprar meus Copenhagues aí, viu? 30% de desconto em capas. Variedade... maravilhosa, 4 classes, o Sul Good, o Sherry Brand, os ovos com 60% e 70% de cacau, o língua de gato, que já comece? Já, sensacional. O crocante, a lojotinha, o melt, o deluxe, o inhabenta e muito mais para alegar a sua Páscoa. O telefone lá da Copenhague é o 5198-518-2786. Vou até a minha continência depois, você para essa sacada que deu aqui a nossa... a Adriana Fração. Sensacional. Então nós vamos com Gimo, qualidade comprovada, e Casa Valduga, o ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Começar como o nosso presidente, Paulo Afonso Pereira, da Associação Comercial de Porto Alegre, que está apavorado como todos. Ninguém está preconizando de desobediência civil. Nós estamos preconizando que a oportunidade de trabalhar e ganhar o seu sustento. Paulo Sérgio, precisamos que as crianças, um grupo de risco, fiquem em casa. Porém, os automóveis e prestadores de serviços devem ser liberados para trabalhar. Os autônomos, perdão, para trabalhar com todas as recomendações e cuidados. Vamos quebrar o país se isso não acontecer. Tem governadores aí e outros políticos a serviço, aí critica a nossa Rede Globo aqui, chama a gente de comunista. É uma chinelada de história, diz aqui o Jairo Barbosa de Caxias do Sul, e diz que nós o representamos. Vocês o representam. Paulo. Olha, eu acho que é uma discussão para muito tempo, com várias teses. Como o doutor disse, uma pode valer hoje, amanhã já não vale mais. Mas eu acho que a questão da economia, ela deve e tem que continuar, porque essa crise da saúde vai passar. Então, eu acho que as medidas que podem ser tomadas para que mantenha-se a economia e principalmente os empregos,
depende exclusivamente do governo. Nós fizemos duas reuniões com o presidente, com o prefeito e com o governador. O governador disse que ele não tem recurso, né, que as liberações do governo federal não atingem o Rio Grande do Sul porque ele já não paga a conta. Tá? Então, que não tem dinheiro. O Marquesan, o nosso prefeito, diz que ele só tem IPTU e ISS, e que se ISS só é gerado se tem serviço. Mas tem um detalhe importante, isso pode ser gerado, mas nós estamos numa crise que pelo menos tinha que ter uma elasticidade. Se prorroga, não é que deixe de pagar, mas se prorroga. E tem outro detalhe que eu vou deixar aqui, a sugestão ao vivo, tem uma inadimplência muito grande de ISS e IPTU. Por que o governo municipal não propõe um refis de longo prazo, de longa data, para dar condições que as pessoas e as empresas cumpram, torna isso recebíveis, ou seja, resolve o problema, bota título em casa e negocia com os bancos, entende? Santa Catarina fez isso, é possível de fazer economicamente, mas tem que ter uma solução. Todas as sugestões são válidas, mas como é que no fim do mês, entende? Mesmo com essas medidas de possibilidade de férias, redução salarial, mas tem que haver um pagamento hoje ou amanhã. Nós não podemos ter, por caráter, por decência e por obrigação social, deixar que aqueles que trabalham conosco, aqueles que são nossos colaboradores ou que têm um envolvimento, passem necessidades. Agora, como nós vamos fazer isso se nós estamos com as portas fechadas? É isso que o governo tem que entender. Meu caro Marcelo de la Justina. Eu me associo a esse discurso do presidente Paulo, né, que está sentindo a dor dos associados dele lá, garanto que diariamente, né, assim como eu sinto a dor dos meus clientes aí me consultando o tempo todo para ver para onde é que a gente vai... Cláudio Lamarca disse isso no programa aqui. Ele está impressionado, todo mundo consultando e apavorado com o que vai acontecer. Como disse o doutor Marcelo, meu xará, que nós temos que ter uma porta de saída. Essa porta de saída nós não vamos construí-la agora, a hora que a gente sair daqui. Mas a ideia das máscaras, ela é muito simpática, né? A ideia do presidente do Peru em fazer essa de que os homens saem segunda, quarta e sexta, as mulheres terça, quinta e sábado, e domingo não sai ninguém, ela também não é desprezível. Nós vamos ter que conectar uma série dessas ideias e, quem sabe, começá-las a pô-las em prática logo em seguida, porque senão nós vamos morrer de inanição. E não vai adiantar, não estou desprestigiando o poder judiciário de modo nenhum, nem o direito de petição das pessoas, não vai adiantar nós judicializar os conflitos. Não vai adiantar. Nós estamos no ponto final. Desculpe. Agora... A minha moção de fé, assim, né? É a construção da porta de saída a partir dessa tua ideia, associando outros elementos aí para que, quem sabe, em uma semana, em 15 dias, até a Páscoa, a gente está construindo um cenário diferente do que está, sabe? O Marco de Tapes. Boa tarde, ótimo programa. Termina hoje o prazo para os traidores e oportunistas pularem pela janela. Eu não sei quem é que ele se refere, né? Eu sei. Pelo que eu penso, parabéns a ele. Agora não sei se é... Bom, ele deu um recado aqui. Ao que me consta é por causa do período de troca de partido para poder concorrer. Ao que me consta deve ser a isso que ele está se referindo. É hoje? Eu infiro que seja isso. É hoje, me passou, então é isso. Tá infiro claro. que seja isso. Bem lembrado. Doutor Marcelo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o vírus, ele não vota, o vírus não tem partido, o vírus não tem cor, o vírus não tem sexualidade, o vírus não tem nada disso. O vírus é um problema de todos nós. Mas o vírus foi politizado e esse é o maior erro que nós estamos cometendo aqui. As pessoas acham que, dependendo da forma que vão atuar com relação à pandemia, elas vão ganhar ou perder voto, ganhar ou perder apoio. E eu quero dizer o seguinte, todos nós estamos perdendo com a pandemia. Nós estamos perdendo pela doença e estamos perdendo pelo tratamento que está sendo estabelecido. E quando todos estamos perdendo, chegou a hora de nós esquecermos as nossas diferenças e trabalharmos pelo bem comum. Nesse sentido,
testes diagnósticos precisam ser oferecidos principalmente para as pessoas que fazem o atendimento à população. Isso não é corporativismo, isso é ciência. Essas pessoas não só são vetores, como cada um é responsável, muitas vezes, por centenas de pacientes. Portanto, eles precisam ser testados e toda a ciência mostra que é fundamental isso. Em segundo lugar, sim, as máscaras são importantes pela cultura e pela ciência de hoje. Pela ciência de hoje, todos nós devemos usar máscara. Você aí em casa deve fazer a sua máscara de pano, ou nós da área da saúde obrigatoriamente utilizarmos as máscaras que são profissionais de TNT, sejam cirúrgicas ou máscaras especiais como o N95. E de qualquer forma, chegou a hora de que todas as pessoas que têm voz e têm possibilidade de se manifestar devam fazê-lo para que a gente busque em consenso uma solução que seja individual. Não existe uma solução única determinada pela Organização Mundial da Saúde que não tenha a menor noção de como é que funciona um rincão do interior do estado do Rio Grande do Sul, nem pelo Ministério da Saúde que não tem a menor capacidade de diferenciar o que é uma grande cidade como São Paulo do que é uma cidade do interior do Acre. Portanto, é impossível e por isso as soluções, no meu entender, devem ser locais, discutidas com as comunidades, embasadas em ciência e não embasadas em política. Vamos despolitizar o processo, mas vamos entender o seguinte, que não é só a medicina nesse momento. Além da medicina, a economia, a parte de jurisdição, toda ela vai ser fundamental nesse aspecto. E, pelo menos, eu posso dizer uma coisa em relação à minha categoria. Se tem uma situação em que não parou, que não teve lockdown, foi para os médicos. Nós continuamos trabalhando o tempo inteiro, 24 horas, desde o início e vamos trabalhar até o final. Nós só precisamos de condição de trabalho, de EPI e precisamos ser tratados como todos os outros. Portanto, os nossos vulneráveis, que podem ser as pessoas com fatores de risco, merecem um tratamento diferenciado como todo cidadão. Para quem é a sua continência, doutor Marcelo Agostinho? A continência, ela vai lá para minha mãe, que está em casa, quietinha, descansando e obedecendo à quarentena, felizmente. Está na tua casa ou na casa dela? Não, está na casa dela. Está sozinha, mas está com a cabeça boa e funcionando bem, sabe? Bato a minha continência para ela. 77 anos, não é para qualquer um. Perfeito. Paulo Afonso Pereira. Minha continência vai para todos os empreendedores, para os comerciantes, prestadores de serviço, empresários de todas as áreas, entende? Que nesse momento tão significativo, tão importante, tão dramático na nossa convivência, estão aflitos para fazer com que não percam seus negócios, não demitam seus funcionários e arranjem uma forma de se manter. É esse povo guerreiro, são os heróis, que tem que matar 1 leão por dia, não só em tempos de crise, mas já vinha matando, que vai a minha continência, o meu abraço e o meu agradecimento. E a sua continência, presidente Marcelo Matias? Minha continência vai para os pesquisadores israelenses, porque se a vacina que eles estão colocando no mercado nos próximos meses for a solução para esse problema, eles vão ter sido tão importantes quanto a RAF foi para a Inglaterra. É Nobel da Paz e mais do que isso, eles vão ter feitos, nunca tão poucos vão ter feito tanto por tantos, parafraseando dessa vez em tão Winston pouco Churchill. tempo, porque... Em tão pouco tempo. E certamente isso vai do brilhantismo e da capacidade individual de cada um deles e do trabalho de equipe. Por isso vai a minha continência com o maior prazer. Parabéns. De aniversário hoje, o nosso Carlos Alberto Benck, desembargador, jornalista, uma abração ao Benck aí, que foi nosso colega na TV Guaíba. Procuradora Adriana Krieger de Mello, um abraço a ela. Rosário Viabiazus, a Ana Luísa Motim, esposa do nosso Ricardo Motim, o Ricardo Cecégulo. O Ricardo foi meu guarda-valas, sabia? Foi goalkeeper, arqueiro, escolhem o nome. Tão antigo que nós somos, né? No futebol, ele era conhecido como Yashin, Aranha Negra. Ricardo Cecégulo, um dos grandes homens da construção civil do Rio Grande do Sul. A Nívia Cristina de Lares dos Santos, o André Menegaso, o Cláudio Hipólito, nosso colega aqui da Rede Pampa, Alessandra Reineck, o João Vicente Finamor, entre tantos. O Ed Murphy está de aniversário hoje, viu? A Odete Scapini, a Arinês Bresolim, o Ricardo Malcom, rapaz, de aniversário.
O Ricardo Malcom tá entrando nos 60 agora, está fazendo 60. Olha aí. Eu? Está regredindo, então. Você precisa de... Ele está regredindo. O quê? Pô, 60, só um pouquinho. É só eu que envelheço. Tu tá sendo A bonzinho. mulher dele com está ele. pensando até hoje que ele tem 59, que ele tem 60, entregou o cara, tio. Eu não sou dedo duro, viu? Eu procuro ajudar os amigos. É certo. A Daniela Jacobo, a Beth Paz, olha o Lúcio Sérgio Paz estava de aniversário, agora a Beth. Eles ficaram presos aí não sei onde é que eles andavam, ficaram presos aí num transatlântico aí, levou tempo para voltar. O Raul Jungmann, de aniversário hoje. Comunista é um comunista dos bons, viu? Tu acha? A Mariana Smith, o Maurício Matar, de aniversário entre tantos aqui, ó, falou em Maurício Matar, a Vera gostou. Meu goleiro está de aniversário hoje. Quem é o teu goleiro? Danilo Fernandes. Danilo Fernandes é reserva. A Vera é fã do Danilo Fernandes. Mas muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. E a máscara é o caminho, hein? A máscara é o caminho. Olha o que eu estou dizendo. Pode guardar essa. Eu sei que vocês gostaram só pelo sorriso, assim. Olha aí. Você não acha que a máscara é o caminho? Qualquer ideia que venha para acrescentar, eu acho que a gente tem que ficar feliz, né? Sem dúvida. Olha, bom. Obrigado também, Marcelo Matias. Agradeço, aí. como sempre. Fim de semana está aí, né? Aí eu entro em quarentena no fim de semana. Tá certo? Claro, vou até segunda-feira. Com vinhos da Vinho do Mundo. Obviamente. E Copenhague. Né? E um bom Valduga também. Vinhos do Mundo vende Valduga. Né? Então nós estamos bem aí em termos de vinhos e chocolate Copenhague. Querido Paulo Sérgio, desejo uma Páscoa doce, cheia de esperança e alegrias. Com carinho, Adriana Muratório Fração. E a ela, a minha continência por esta sacada maravilhosa. Tenho certeza que vai conseguir mexer com a Páscoa de muita gente aí. Muito obrigado. Até segunda-feira. Vem o Jornal da Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta.